Você já olhou ao seu redor e sentiu que há algo profundamente errado com a humanidade? Mentiras se tornaram normais. Egoísmo é confundido com inteligência. Manipulação virou estratégia social. E aos poucos você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Ou o mundo realmente está adoecendo? Se esse tema ressoa com você, comente abaixo. Ainda existe esperança? E inscreva-se no canal para mais reflexões profundas sobre a mente humana. Existe um sentimento silencioso que cresce dentro de muitas pessoas. Ele não chega de uma vez. Não nasce como ódio, começa como decepção, uma promessa quebrada, uma traição inesperada, uma injustiça presenciada, uma máscara social finalmente revelada. E pouco a pouco algo dentro de você muda. Você para de admirar as pessoas, depois para de confiar. E em algum momento começa a sentir repulsa pela humanidade. Esse sentimento tem nome: misantropia. A misantropia é mais do que antipatia, é uma ferida filosófica. É quando você passa a enxergar a humanidade sob uma lente amarga. Você observa as pessoas e percebe padrões perturbadores. Muitos só ajudam quando há benefício. Muitos fingem bondade enquanto calculam vantagens. Muitos dizem amar até surgir alguém melhor. E quanto mais você observa, mais difícil fica ignorar. Talvez o misantropo não seja alguém que odeia as pessoas sem motivo. Talvez seja alguém que viu demais. Alguém que prestou atenção. Porque a verdade desconfortável é esta: a sociedade recompensa muitas vezes aquilo que deveria condenar. A mentira pode gerar poder. A manipulação pode gerar influência. A superficialidade pode gerar status. Enquanto honestidade, sensibilidade e profundidade frequentemente são tratadas como fraquezas. Isso machuca especialmente pessoas conscientes, porque quanto mais consciência você desenvolve, mais difícil se torna romantizar a realidade. Você começa a perceber a teatralidade social, sorrisos que escondem inveja, elogios que carregam competição, relacionamentos construídos sobre carência, não amor. E então surge a pergunta: como continuar acreditando nas pessoas? Talvez você tenha se tornado frio. Talvez tenha se afastado. Talvez seu silêncio tenha aumentado. Talvez você já não sinta vontade de se abrir como antes. Porque abrir o coração exige coragem. E coragem sem discernimento pode virar autodestruição. Mas existe algo importante sobre a misantropia que poucos percebem. Na maioria das vezes, por trás de um misantropo, existe alguém que já amou profundamente a humanidade. Pense nisso. Quem nunca esperou nada das pessoas raramente se decepciona profundamente. A dor da misantropia nasce da expectativa quebrada. Você acreditou, você confiou, você esperou reciprocidade e não encontrou. Por isso, em muitos casos, misantropia não é ausência de sensibilidade. É sensibilidade ferida, é o coração tentando criar armaduras. Mas aqui existe um perigo, um grande perigo. Quando a misantropia se torna absoluta, ela começa a envenenar quem a carrega. Porque quando você decide que toda a humanidade é corrupta, você fecha as portas para qualquer possibilidade de conexão genuína. E isso gera isolamento. No começo, o isolamento parece proteção. Sem decepções, sem traições, sem drama. Silêncio, controle, distância, parece paz. Mas com o tempo pode virar prisão. Porque seres humanos carregam contradições. Somos capazes de crueldade, mas também de compaixão. Somos capazes de egoísmo, mas também de sacrifício. Somos imperfeitos, profundamente imperfeitos. E talvez esse seja o ponto que transforma a misantropia em sabedoria. Aceitação sem idealização. Talvez o sofrimento comece quando exigimos pureza de seres imperfeitos. Esperamos lealdade absoluta de pessoas emocionalmente confusas. Esperamos maturidade de quem ainda luta com o próprio caos interno. Esperamos consciência de quem vive no automático. E essa expectativa exagerada destrói nossa paz. Talvez maturidade não seja voltar a idealizar as pessoas. Talvez seja aprender a enxergá-las com lucidez, sem ingenuidade, sem cinismo absoluto, com discernimento. Isso muda tudo, porque você não precisa amar a humanidade de forma cega. Você precisa desenvolver critérios. Nem todos merecem acesso à sua intimidade. Nem todos merecem sua confiança. Nem todos merecem sua energia. E isso não é frieza, isso é inteligência emocional. O verdadeiro oposto da misantropia não é ingenuidade, é discernimento. É entender que existem pessoas destrutivas, sim. Existem manipuladores, sim. Existem egoístas, sim. Mas reduzir toda a humanidade a isso também é uma distorção. Mesmo em tempos frios, ainda existem pessoas raras, pessoas honestas, pessoas leais, pessoas que sentem profundamente, pessoas que não usam máscaras o tempo inteiro. Elas são menos barulhentas. Talvez por isso pareçam invisíveis.
Em um mundo que recompensa a performance, a autenticidade muitas vezes se esconde no silêncio. E talvez sua jornada não seja abandonar completamente a humanidade. Talvez seja aprender a filtrar, escolher melhor, observar mais, entregar menos rapidamente, confiar com consciência. Existe uma diferença entre proteger seu coração e enterrá-lo. Muitos, após grandes decepções, enterram parte de si, param de sentir, param de acreditar, param de se conectar. Mas endurecer completamente cobra um preço. Você evita dor, mas também bloqueia a beleza. Porque conexão genuína ainda é uma das experiências mais transformadoras da vida. Um olhar sincero, uma amizade real, uma conversa honesta, um gesto de lealdade. Essas coisas ainda existem, mesmo que raras. E talvez a raridade aumente seu valor. Talvez a resposta para a misantropia não seja amar todos, nem confiar em todos, nem esperar demais de toda. Aceite a imperfeição humana sem abandonar sua própria humanidade. Continue lúcido, mas não permita que a escuridão dos outros apague sua luz. Não se torne aquilo que feriu você. Não permita que a crueldade do mundo transforme seu coração em pedra. Porque existe uma diferença entre enxergar a escuridão e pertencer a ela. Você pode ver o caos humano com clareza e ainda escolher consciência, ainda escolher dignidade, ainda escolher caráter. Talvez esse seja o verdadeiro ato de resistência. Em um mundo frio, continuar humano. E agora eu te deixo uma reflexão. Sua decepção com as pessoas te tornou mais sábio ou apenas mais fechado? Comente sua visão abaixo. E se você busca reflexões profundas sobre mente, comportamento e evolução pessoal, inscreva-se no canal.